Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão IQFS e hoje a gente vai ver uma situação que é a seguinte, olha só, o Joel, que é inscrito lá do YouTube, ele falou o seguinte, cara, eu tenho uma situação que eu cobro uma recorrência dentro do meu sistema, então eu tenho uma tabela lá que eu informo toda vez que alguém paga essa recorrência mensal, tá? É um valor mensal que a pessoa tem que pagar todo mês. E aí, ele precisa de uma forma de identificar quem são os clientes que já pagaram, quem são os que não pagaram, quem são os que faltou um mês, que de repente pulou o pagamento e não fez, quem são os que acabaram de entrar, quem são os que pararam de pagar definitivamente. Então, hoje eu quero mostrar uma forma de identificar tudo isso, de ver tudo isso em um relatório praticamente pronto, que dê para a gente identificar lá mês a mês qual mês o cliente pagou e qual mês o cliente não pagou. Beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, para esse exemplo eu criei aqui a tabela faturamento, beleza? Essa tabela faturamento ela tem o ID, que é auto-incremento, tem o ID do cliente para poder identificar quem é o cliente que pagou, tá? E nessa tabela aqui só vai entrar quem já pagou. Quem não pagou não vai entrar aqui, beleza? Então essa é uma característica lá do Joel, então a gente vai seguir isso para poder adaptar para o sistema dele lá e provavelmente vai servir para o seu também, caso você tenha uma situação de recorrência. Então olha só. Eu tenho aqui também a data do vencimento, data do pagamento e valor. Eu alimentei essa tabela aqui com várias informações para vários clientes, tá? Na verdade, eu selecionei 43 clientes aleatórios que eu tenho no meu banco de dados, inseri dados aqui com a mesma data de vencimento para todos, sempre dia 10, na verdade, alternando só um mês, certo? E aí, cada cliente tem a sua quantidade de parcelas pagas. Coloquei dados aí de 2018 até agora 2020. Valor para a gente aqui é indiferente, eu coloquei R$100 para todo mundo, beleza? Então o que a gente precisa fazer é ter uma forma simples de identificar quais foram os meses que cada cliente pagou, se ele pagou todos os meses, se ele faltou, alguma coisa assim, beleza? Então vamos começar aqui com o nosso select, que vai ser o seguinte, select from faturamento F, e vou selecionar um período aqui que eu já deixei configurado, que é o seguinte, ó, where f.data vencimento between, aí vou colocar duas datas aqui, ó, 1 de 2019 end 31/12 de 2019. Então eu vou analisar 2019 inteiro para saber se alguém faltou pagar ou não, beleza? Então vamos lá, eu quero uma linha por cliente. Então aqui eu vou colocar f.id cliente, que eu tenho o ID do cliente nessa tabela, e eu vou fazer uma contagem de quantos meses esse cliente pagou nesse período. Então fazer assim, ó, count, abre e fecha parênteses, f.id, beleza? f.id é um campo que não se repete, portanto se eu contar ele, eu vou ter exatamente a quantidade de meses por cliente. E para ter isso por cliente, eu preciso colocar aqui group by, colocar 1 mesmo, beleza? 1 significa que eu estou pegando a primeira coluna aqui do select, beleza? Então vou dar F9 aqui para a gente poder ver e aí a gente já começa a observar que esse cliente aqui, ele tem 8 meses pagos, esse aqui tem 12. Se eu ordenar, eu já tenho uma outra informação aqui mais interessante, ó. Aqui são os clientes que não pagaram todos os meses, mas eu ainda preciso saber quais foram os meses que ele pagou, se ele de repente pagou os 7 primeiros meses e deixou de pagar depois, ou se foi furando o mês porque esqueceu, alguma coisa assim. E para ter uma visualização legal, eu vou querer colocar aqui cada mês que tem dentro desse período, beleza? Então eu vou colocar todos os meses aqui, cada um em uma coluna. Vou chamar essa coluna aqui de QTD PGTOS, tá? Quantidade de pagamentos. E aí, para poder ter essa visualização, eu vou colocar uma coluna para cada mês, beleza? Então, eu vou criar aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Vou colocar essa vírgula aqui em cima, ficou errado. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Outubro aqui ficou errado, beleza. Então, aqui, para poder me ajudar nessas colunas aqui, eu vou jogar tudo para o Notepad++, porque ele tem um recurso que eu gosto bastante, que é esse daqui, ó. Vou colar aqui o valor que eu copiei, né, e vou transformar tudo isso aqui em maiúsculo. Então, Alt Shift aqui, ó, consigo jogar com Ctrl Shift U, eu consigo jogar tudo para maiúsculo. Vírgula fica fácil de colocar aqui, ó, dessa forma. Seta para baixo e vírgula, ele vai rapidinho lá para todos. E aí eu quero colocar tudo isso daqui entre aspas. Por que que eu vou colocar entre aspas? Como vai ser um nome de coluna, aqui não pode ter palavras reservadas. E 7, nesse caso aqui, ó, de setembro, é uma palavra reservada do Firebird. Então, como eu já testei esse script, já vi que dá problema, então o jeito é fazer isso daqui, ó. Coloca uma aspas dupla na frente e no final da string e ele vai entender. Deixa eu colocar aqui como SQL. E aí a gente já vai ter até cores aqui para poder ajudar a gente. Então, vou colar isso daqui. Então, essas são as colunas de cada mês, tá? Para cada coluna dessa daqui, eu quero fazer o seguinte. Se houve pagamento no mês de janeiro, eu quero que ele marque um X. Se não houve, eu quero que ele deixe vazio. Então, eu vou fazer assim, ó. E if, abre e fecha parênteses. E aí eu vou fazer o quê? Um extract, abro parênteses de novo, que é outra função.
month, eu vou extrair o mês from, que é da data, f.data pagamento, beleza? Então, vou tirar o mês da data do pagamento. Fecha parênteses aqui para poder fechar a função extract, beleza? E aí a gente continua com a if. Se for igual a 1, eu quero que marca x nessa coluna aqui. Se não, eu quero que deixe vazio, beleza? A mesma coisa eu vou fazer para as outras colunas dos outros meses. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar isso daqui, levar tudo lá para o meu Notepad de novo, trago para cá, colo, e aí aqui, ó, eu vou copiar toda essa coluna aqui, ó, e vou colar aqui. Como que eu colo em todos de uma vez? Alt Shift, seta para baixo aqui, ó, e Ctrl V, beleza? Isso daqui já me facilita bastante. Daí aqui, ó, vou ligar o insert do meu teclado, vou colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí aqui já não vai ser insert, vou aproveitar 0, né, para 10, 11, 12. Então, cada um dos meses tem a sua condição aqui para poder verificar. Se é mês 1, marca X, se não deixa vazio. Se o mês do pagamento é mês 2, então marca X, se não, deixa vazio, beleza? Então deixa eu copiar esses caras aqui de novo, vou colar aqui dentro e aí a gente já tem a nossa coluna praticamente pronta para essa situação. Só que olha só, como eu adicionei uma função de agregação, eu precisei usar o group, certo? O group na coluna 1, que é o ID do cliente. Só que todas as colunas que estão fora da função de agregação, nesse caso o count, elas precisam estar dentro também do group. E aqui observe que eu tenho várias outras colunas, ó, que estão usando a data de pagamento. Então, data de pagamento também tem que estar no group para eu poder rodar meu select. Olha só, se eu dar F9 aqui agora, ele fala, tem coluna que não está dentro do group by. Beleza? Então aqui, ó, eu vou adicionar no group, deixa eu tirar esse 1, vou colocar f.id cliente, tá? Vírgula f.data pagamento. Beleza? Vou dar um F9 aqui, ó, e aí agora a gente consegue ter uma visualização dos meses que cada cliente pagou. Só que olha o detalhe. Como eu agrupei pela data de pagamento, ele trouxe separado, olha só. Na verdade, vamos supor, o cliente número 2 pagou em janeiro? Pagou, então ele tem um registro aqui. O cliente número 2 pagou em fevereiro? Pagou, então ele tem outro registro aqui. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que esse X fique aqui, na mesma linha do primeiro registro. Eu não quero que repita o cliente várias vezes aqui. Por exemplo, o cliente número 2, se eu mandar filtrar aqui, ó, ele tem todas essas situações. Deixa eu diminuir aqui essa telinha, né? Então ele tem todos esses meses que ele pagou, beleza? Só que essa quantidade de meses aqui que ele pagou, eu não quero que ele fique nessa escadinha aqui não, cara. Eu quero que ele fique tudo na mesma linha, beleza? Para poder mostrar uma continuidade. Sem contar que quando eu agrupo pela data de pagamento, ele mostra aqui, ó, quantidade de pagamentos. Trouxe um pagamento para quando? Para janeiro, um pagamento para fevereiro, um pagamento para março. Mas não é isso que eu quero agrupar isso daqui para eu saber se teve 12 pagamentos ou não, beleza? Que dá o ano fechado. Então, como que eu vou fazer para jogar todos esses carinhas aqui, ó, para cima, para dentro da mesma linha, para mostrar uma só linha, e aí se ele pagou dentro daquele mês, ele mostra. Aí a gente vai começar a usar uma situação diferente, beleza? Que aqui, ó, eu não vou mais fazer esse agrupamento pela data de pagamento, beleza? Então, continua sem rodar o nosso select. Porém, a gente vai fazer uma coisa diferente aqui, ó. Se a data do pagamento for igual a 1 de janeiro, ao invés de colocar um X aqui, já como uma string que a gente quer ela de resultado, eu vou trocar isso daqui para 1. E você já vai entender por quê. Vou dar um Ctrl R aqui, ó. O X, entre aspas, vai mudar para 1, beleza? Replace all. E aí, mando substituir todos. Essas duas aspas aqui, ó, que está trazendo vazio, eu vou mudar para que, ao invés de trazer vazio, ele traga 0, beleza? Então, vou dar um replace all aqui de novo e ele troca todos, tranquilo? Então tá, por que eu estou fazendo isso? Olha só, se eu colocasse a data de pagamento ali, a única coisa que ele fez foi trocar X por 1 e nada por 0, beleza? Então, dessa forma, a gente pode fazer o quê? Como que a gente vai fazer para poder agrupar essas linhas que a gente já viu aqui, ó, no result? Tá? Para a gente poder agrupar, a gente, ao invés de fazer o group pela data de pagamento, eu elimino o group na data de pagamento e faço uma soma desses caras aqui, ó. Olha só, vou fazer aqui, ó, só para você ver. Coloco aqui, sum, abro parênteses, e aqui no final, ó, eu vou fechar esse sum, tá? Se eu fizer esse sum para todas as linhas, eu não vou precisar colocar a data de pagamento no agrupamento, e ele vai somar. Ou ele vai somar 1 se for janeiro, ou vai somar 0 se for diferente de janeiro, beleza? Então, o que eu vou fazer? Para poder fazer isso para as outras colunas, vou fazer aquela jogadinha no Notepad++. Copio aqui, venho aqui no meu Notepad++, colo, tá? E aí aqui na frente, ó, com Alt Shift de novo e a seta, coloco sum, abro parênteses, e aqui no final eu vou fechar esse parênteses, beleza? Então, fecho aqui, inclusive posso fazer assim, ó, fecho parênteses para todos, beleza? Então, tem dois parênteses fechando, e um que abre aqui, outro que abre aqui. Vou copiar de novo esse conteúdo aqui e vou colar aqui, beleza?
Então tá, vamos tentar rodar esse select para ver o que aconteceu. F9. E aí agora a gente tem, ó, o cliente 2, ele aparece só uma vez. Deixa eu filtrar aqui por ele. Ele só aparece uma vez. E a quantidade de meses que foram pagos foram 8. Vamos ver? Onde tem 1 é onde ele pagou. Onde tem 0 onde ele não pagou. Parece uma sequência binária isso aqui, né? Olha só. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e só agosto. Ele pagou até agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro, ele não pagou. Tá? Isso a gente está falando de 2019. Beleza, só que isso daqui ainda não tá do jeito que eu queria, porque eu quero marcar um xizinho ali onde ele pagou e onde ele não pagou deixar vazio, tá? Para ficar mais fácil de visualizar, quem sabe. Vamos voltar aqui, e aqui, veja bem, concorda comigo que ou ele vai retornar 0 ou ele vai retornar 1, tá? Isso no meu banco de dados, sabendo que só existe um pagamento por mês para cada cliente. Então ele nunca vai ter mais que um. Talvez, no seu caso aí, se o cliente pagou 2 vezes no mês, porque ele parcelou, qualquer coisa assim, paga de 15 em 15 dias, então ele vai ter mais de um pagamento. Então, como que vai ser essa comparação que eu vou fazer aqui, ó? Então aqui eu vou colocar if, abro parênteses, e aqui no final, ó, depois de todos os parênteses, inclusive do sum, eu vou colocar, se essa condição toda aqui, ó, do sum for maior que 0, então houve pagamento. Se houve pagamento, eu quero que ele marque um X, beleza? Houve pelo menos um pagamento, né? Se não houve pagamento, eu quero que ele feche com vazio, beleza? Então ele vai mostrar vazio na célula caso não tenha tido pagamento. Como isso daqui vai ser um relatório, vai ter que ser vazio, porque nulo não aparece lá no relatório, beleza? Então tá, fechei o parênteses aqui do if, só confirmando aqui se está certo, tá? Beleza? E eu vou fazer a mesma coisa agora para todas essas outras colunas aqui, beleza? Então eu vou copiar tudo, desde o primeiro lá, e vou voltar para cá. Aí beleza, o que veio aqui para o começo? Esse if, tá? Então eu vou colocar esse if aqui na frente das outras colunas também, beleza? Aqui no final, eu acrescentei todo esse campo aqui, ó, que é o que faz a comparação, se é maior que 0, daí ele adiciona esse carinha, beleza? Então, como todos já estão fechando aqui dois parênteses, eu vou copiar todo esse final aqui e vou jogar entre esses dois aqui, beleza? Então, Alt Shift seta para baixo, Ctrl V, beleza? Já ficou aqui. E nesses caras aqui também, ó, Alt Shift seta para baixo, Ctrl V e tranquilo. Então, a gente já tem a mesma condição para todas as colunas. Vou voltar aqui, colar, e aí, vamos rodar para ver o que aconteceu. F9. E a gente tem aqui, ó, olha que legal. Cliente número 2, que pagou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho... Ele pagou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro não pagou, tá vazio, beleza? Então, como tá vazio, ele não fez o pagamento e isso daqui já facilita a nossa visualização. Beleza, vou voltar aqui, ó, e fazer agora uma ordenação por essa coluna aqui, ó, pela coluna 2, que é a quantidade de pagamento, de forma decrescente. Order by, o apelido dessa coluna, desk, beleza? Vou dar F9 aqui e aí a gente consegue trazer todos os clientes que pagaram em cima, certo? Porque a quantidade de meses pagos foi 12, então esses aqui são os que mais pagaram. E aqui embaixo, ó, eu tenho os clientes que não pagaram, aqui no final, beleza? Tem aqui, ó, começa aqui. Daqui para baixo, todos, faltou algum mês. Aí pode ser que ele começou a pagar no meio do ano, que é o caso desse cara aqui, ó, cliente número 24, ele começou a pagar em junho. Então tudo bem, daqui para frente ele não perdeu nenhum mês, não deixou de pagar nenhum mês. Agora esse cara aqui, ó, por exemplo, o 84, ele pagou aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio não pagou e aí voltou a pagar em junho. Beleza? Então, dessa forma aqui você consegue identificar fácil. Agora, vamos falar o seguinte, o que é mais importante a gente saber? Quem pagou, quem não pagou? Para efeito de cobrança, saber quem não pagou é mais importante do que saber quem pagou. Então eu posso trocar, ó. Ao invés de colocar X aqui nessa primeira coluna, eu vou inverter para que ele fique vazio caso tenha pago e caso não tenha pago, ele mostra um X. Beleza? Porque daí a gente consegue identificar muito fácil, já que nesse caso aqui do meu exemplo, a quantidade de inadimplentes é bem menor do que a quantidade de adimplentes. Beleza? Então aqui, ó, vou trocar esse X, vou apagar tudo isso daqui, aqui também apago tudo, ó. Tudo usando Alt Shift para poder ficar facinho. E aqui no final vou adicionar um X em todos, beleza? Sempre na condição de que não houve pagamento, beleza? Então, copio tudo isso daqui, volto para cá, colo, vou dar F9. E aí agora fica bem mais fácil, né? A quantidade de pagamentos foi 12, nesse caso aqui tá todo mundo bem. Deixa eu ordenar invertido aqui, vou vir aqui para o começo. E a gente observa, ó, tudo que tem X é onde eu preciso fazer cobrança, porque é onde não houve pagamento, entendeu? É claro, sempre verificando se a pessoa já estava tendo que pagar nesse caso aqui, nesse período, né? Porque aqui a gente está pegando todos os meses para todos os clientes. Aí tem uma outra situação que a gente precisa ver aqui ainda, que é o seguinte, nosso script para cima de quem já começou a pagar pelo menos um mês dentro desse ano,
é esse. Mas existem clientes que já entraram na minha tabela de clientes que ainda não começaram a pagar. Por exemplo, começaram esse mês e mês que vem é que vai começar a pagar. Então eu quero que esses clientes também sejam exibidos aqui nessa lista, beleza? Mesmo que ainda não houve registro de pagamento. Tranquilo? Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Para isso, a gente vai ter que fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Olha só. Eu vou remover esse order daqui e a gente vai trabalhar com Union, beleza? Union para a gente poder fazer uma junção com a tabela cliente, porque a tabela cliente tem todos, independente se pagou ou se não pagou. Então, eu vou fazer assim, ó. Select from cliente C, beleza? Aí, como eu estou fazendo o Union, eu preciso adicionar aqui nesse segundo select, nesse último aqui, todas as colunas que tem nesse cara aqui, beleza? Não exatamente esse mesmo texto aqui, mas eu preciso ter a mesma sequência de campos, considerando o tipo, beleza? Então aqui precisa ser um inteiro, aqui precisa ser outro inteiro, aqui precisa ser string, string, string e assim por diante, beleza? Então, para poder completar essa quantidade de campos aqui, o que eu vou colocar? Primeiro campo aqui é ID do cliente. ID do cliente eu tenho na tabela cliente, inclusive ele é importante para mim, c.id, beleza? Vírgula. Qual é o próximo campo aqui? Quantidade de pagamentos. Nessa tabela aqui, eu não tenho informação de pagamentos, então eu vou deixar como 0, beleza? Não preciso colocar nome de coluna nesse segundo select, porque quando a gente tem um primeiro select que já está nomeado, esses nomes aqui são os válidos, que ele vai considerar como válido, tá? Mesmo que aqui esteja com um nome diferente, ele vai considerar o de cima, beleza? Então aqui, ó, os próximos campos aqui, ó, são todos string, que é um para cada mês. Então eu preciso ter 12 string vazia aqui, ó. Vou colocar assim, ó, abre e fecha aspa, vem aqui, copia esse cara aqui, vou colar esse daqui mais 11 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, beleza? Totalizando 12 meses aqui, beleza? Então tá, eu já tenho a mesma quantidade de campos e respeito o mesmo tipo de dados. Vou dar um F9 aqui só para você ver como é que tá ficando. Olha só, o cliente número 0, ele não estava naquela lista. Lembra que ele começava do cliente número 2. Nem o 0, nem o 1 não estava. E observe que ele está na lista aqui agora, porém ele não tem pagamentos. Mas olha o que aconteceu. O cliente número 2, ele entrou 2 vezes nessa lista. Por quê? Porque aqui eu tenho uma informação que ele teve 8 pagamentos e eu tenho uma outra informação aqui com 0 pagamento. Então, por conta disso, ele repetiu essa linha, só que eu não quero que repita. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um select por fora de tudo isso daqui, ó. Select from, abro parênteses, vou identar tudo isso daqui para frente, fecho parênteses aqui no final, vou chamar de A, beleza? Só para poder ter um apelido. Vou voltar aqui para cima e vou colocar quais são as colunas que eu tenho. ID, cliente, lembra que eu falei? O primeiro select é sempre o que vai mandar no nome das colunas. Então, eu pego o ID do cliente aqui e ele também vai retornar esse cara aqui, ó. Beleza? Porque o nome da primeira coluna aqui é o que vale. Quantidade de pagamentos. Vou adicionar aqui também vírgula, quantidade de pagamentos, vírgula, e aí uma coluna para cada mês. Claro que eu vou fazer isso dentro do Notepad++, né? Vou voltar aqui no Notepad++ e vou pegar todos esses nomes de colunas aqui, ó. Janeiro até dezembro. Vou apagar tudo isso daqui, ó. Aqui no final, apaga essa linha. Aqui eu vou colocar assim, ó, A ponto. E aí eu posso tirar essa aspas daqui, com exceção do mês de setembro. Porque A.7, ele vai identificar como um problema. Por quê? Porque 7 é uma variável reservada, é um campo reservado. Então, vou colocar aqui, ó, toda essa informação, vou dar um tab. Inclusive, posso até colocar tudo para minúsculo aqui, né? Nesse caso, no IBExpert é Alt e seta para baixo. E aí eu já estou pegando todas as colunas, beleza? Vou dar um F9, mas ele vai dar problema aqui no 7, ó. Perceba que ele está até negrito. Vou dar um F9 e aí ele deu problema. Então vou fazer o quê? Vou colocar entre aspas, e quando eu coloco entre aspas dupla, eu preciso colocar igual tá aqui. Se aqui tá maiúsculo, eu preciso colocar maiúsculo aqui também, beleza? Então tá, já tenho agora todas as informações, porém tem um detalhe. Se eu só dar um F9 aqui, ele continua repetindo. Tá aqui, ó, tá repetindo o cliente número 2, beleza? Então o que eu vou fazer? Vou mandar agrupar pela primeira coluna, vou mandar somar os valores dessa coluna de quantidade de pagamentos. Então, 8 mais 0 sempre vai dar o mesmo valor que já estava no primeiro select. Então, se houve pagamento, ele vai mostrar. Se não houve, ele vai mostrar zerado, normal, igual aqui. E mandar agrupar por todas as demais colunas. Então, vamos ver como é que isso daqui vai ficar. Acho que vai dar merda isso aqui. Vamos voltar aqui no select e aí vamos fazer o agrupamento pela primeira coluna. Então, vamos lá, por fora daí, tá? Group by 1, vírgula. Aí, a segunda coluna aqui, eu vou fazer uma soma dela. Então, vou fazer assim, ó, A ponto, vou fazer uma soma de tudo isso daqui, beleza? E vou chamar isso do próprio nome da coluna, beleza? Quantidade de pagamentos. Daí, essas outras aqui vão ter que ser agrupadas. Então, essa aqui é a coluna número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, vai até o 14 aqui embaixo, ó. Daí, eu vou colocar assim, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, beleza? A coluna número 2 não entra no group porque ela tem uma função de agregação. Vamos dar F9 para ver o que vai acontecer. Sabia que dá merda? Isso aqui ainda não foi satisfatório, por quê? Porque quando a pessoa entra, ela não tem nenhum pagamento. Então todos esses campos aqui vão estar tudo vazio, beleza? Não vai ter X neles. Aqui no 2, ele teve pagamento nesses caras aqui, ó, nesses meses. Porém, no restante não. Agora, por que mesmo agrupando lá, ele continua mostrando essas informações aqui, ó, repetida do cliente número 2? Porque aqui, na verdade, se o cliente número 2 teve algum registro de pagamento, ele não pode ter um registro aqui de não pagamento, certo? Ele tem que mostrar uma vez só. Então, olha só, essa informação aqui do X, a gente vai ter que colocar ela para fora do select, beleza? Então, o que a gente vai precisar fazer? Ó? Toda essa coluna aqui, a gente vai ter que refazer ela da seguinte forma. Vem aqui no meu Notepad++, colo todo mundo aqui, e aí vou aproveitar e pegar também essas colunas aqui de cima, ó, tá? Pegando essas colunas aqui de cima, a gente já consegue fazer o tratamento junto aqui dentro do Notepad++, que é o seguinte, ó, não é difícil. Vou pegar esse if aqui, ó, vou recortar ele daqui e colocar ele aqui. Ctrl V aqui, que daí ele já faz toda a colagem um embaixo do outro aqui na frente da string que já existia, beleza? Então já recortei e aí aqui, ó, esse final ele também vai ter que ser removido. Então, se ele for maior que 0, toda essa comparação aqui, ó, ela precisa sair daqui. Então, vou dar um Ctrl X e aí vou colar aqui no final, beleza? Antes da vírgula. Então, Ctrl V aqui e aqui embaixo também, mesma coisa. Deixa eu tirar esse setembro daqui, né? Ficou errado, ó. 7, fecho aspas aqui, maior que 0, tem que tirar essa aspa aqui do final e esse T. Beleza. E aí, a mesma coisa aqui para o final, olha só. Antes da vírgula também, né? Ctrl V. E aí a gente já tem a mesma informação. Ele copiou coisa a mais aqui, mas não tem problema, eu vou remover. Beleza, então aqui nesse select ele vai passar a trazer informações do tipo inteiro, beleza? Porque ele vai trazer a soma disso. E aí a gente vai mudar um pouquinho nosso select, beleza? Então vou copiar tudo esse cara aqui de volta, vou voltar aqui e vou colar ele aqui embaixo. Tranquilo? Então colar ele aqui, Ctrl V, beleza? Tenho só a soma. E aqui em cima, ó, a gente já tem preparado também, vou copiar e eu vou colocar aqui, ó, Ctrl V, beleza? Aqui eu vou ter que colocar de novo o nome de cada mês, então eu já vou fazer isso aqui, copiando esse cara daqui de cima, ó. Então copio todo esse cara aqui, com exceção de setembro, porque setembro ele está deslocado, ó, tá? Vou colar ele aqui, Ctrl V, vou adicionar um espacinho para não ficar colado, aí aqui vai ser 7, fecha parênteses, tá? Maiúsculo sempre. E aí aqui embaixo, outubro, novembro e dezembro, beleza? Então tá, agora a gente já tem a nossa coluna aqui preparada com os nomes, né? Tem que deixar o nome certinho ali para poder ficar fácil de identificar. Então, falta fazer mais alguma coisa aqui embaixo, ó. Aqui, ao invés de retornar campo string, que veja, o tipo de dados é diferente agora, eu vou retornar sempre 0. Por quê? Para informar que não houve pagamento nesses meses. Afinal, são clientes que eles não estão dentro da tabela, beleza? Dessa tabela de faturamento. Então, como ele está só lá na tabela de cliente, então basta eu vir aqui e trocar tudo isso daqui por 0. Beleza? Então tá. Aí agora a gente tem esse agrupamento aqui que já vai mudar. Por que vai mudar? Porque aqui, olha só, esses meses aqui, a gente não vai mais pegar só um mês, só o que está aqui. Porque olha só, se eu der F9 aqui, o que ele vai fazer? O cliente número 2, por exemplo, ele está repetindo ainda, tá? Então, teve uma informação aqui de falta de pagamento e teve uma informação aqui de falta de pagamento em todos os meses, mas não é isso que eu quero. Eu quero juntar esses dois porque esse cara aqui não pode estar aqui. Então, agora fica um pouco mais tranquilo, que daí o que a gente precisa fazer? Deixa eu copiar essa coluna para cá de novo, vou voltar para o meu Notepad++, deixa eu remover tudo isso daqui já. E aqui, ó, vai ter um sum, beleza? Então, a soma deles, porque eu estou trabalhando com 2 selects, vai ter que ser verificada para poder ver se é maior que 0, ele atribui vazio, se não, ele atribui x, beleza? Então, eu coloco aqui o fechamento de parênteses, copio todo esse cara aqui de novo, colo e, como essas colunas aqui agora estão sendo trabalhadas com sum, se elas estão sendo trabalhadas com sum, elas não podem ser agrupadas, beleza? Então, a única que vai ser agrupada vai ser a coluna número 1. Então, eu vou vir aqui embaixo no meu agrupamento, vou deixar só a coluna número 1, o restante não. Vou dar um F9, e aí a gente tem agora todo o nosso select prontinho, feitinho, bonitinho. Aqui a gente pode ver as pessoas que pagaram certinho, que são as que não tem X, as pessoas que não pagaram estão tudo com X, tá? Se você quiser inverter, lembra, é só mudar isso daqui, ó, botar o X aqui, ou seja, para onde ele encontrar pagamento ele bota o X, para onde não encontrar ele vai vir aqui para o verso e colocar vazio. Nesse caso eu deixei invertido,
para você poder ter uma cobrança de pessoas que pagaram. Agora, uma dica bônus aqui, inclusive está estourando já o tempo do vídeo, é o seguinte: se você quiser colocar aqui para pegar somente os clientes que pagaram todas as mensalidades, basta fazer um filtro pegando essa soma aqui, ó, igual a 12. Então, como que a gente faz? Aqui embaixo, ó, no finalzinho aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos pegar essa soma de pagamentos, vou lá embaixo, depois do grupo, vou colocar assim, ó, having a soma desses pagamentos for igual a 12. Vou dar um F9. E aqui a gente pega só os clientes que pagaram tudo, beleza? Os clientes que pagaram menos que 12 agora, ou seja, tem alguma inadimplência. Vou colocar aqui menor que 12, vou dar um F9. E aí a gente consegue observar todo mundo que teve alguma falha de pagamento. Ou o cara que nunca pagou, posso ordenar. O cara que nunca pagou está aqui em cima, o cara que já pagou alguma coisa está lá embaixo. Então ele tem algum pagamento, mas falta alguns aqui ainda. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje para poder encerrar a semana aqui, que está encerrando junto as inscrições para o treinamento de PSQL. Se você não se inscreveu, ainda dá tempo, vai até às 23h59 do horário de Brasília, de hoje, beleza? Então, se você não se inscrever, semana que vem você não vai ter vídeo aqui no canal, porque eu vou fechar o canal inteiro do MQFS. Só vai ter postagem de inscritos mesmo, perguntando alguma dúvida, alguma coisa assim, lá no grupo do Facebook, né? Mas vídeo novo mesmo só vai ter para quem se inscrever para o evento, porque semana que vem é a semana do PSQL, cara. Se você não quer perder, é de graça. Entra lá no mqfs.com.br, menu treinamento, deixa o seu e-mail ou entra no canal do Telegram que está lá. É um canal exclusivo para inscrição do treinamento. E aí, a partir de segunda-feira, vocês vão receber todos os dias vídeo novo, vídeo inédito de PSQL que eu não passei para ninguém até hoje, beleza? Então, a chance de aprender PSQL, pelo menos um pouquinho, é agora. Tranquilo? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.